Eu não sei. Ah, já achei. Eu não sei aqui. Ah, vou lá. Já botou? Olá, graça e paz. Não sei ainda como nós estamos aí, o pessoal está chegando, mas já quero dar boas-vindas quem chegou aí, que já está no cantinho aí, né, com a gente. E eu espero que vocês estejam bem nessa noite também. Aqui nós estamos todos bem, com frio, mas bem, né? Então nós vamos dar um tempinho, estamos esperando as pessoas entrarem um pouquinho, compartilhando aí, né, essa live aí com o pessoal, mas já nós vamos dar início, orar ao Senhor, né, clamar por Ele, para que o Senhor venha sobre a nossa vida, amém? Só um minutinho que eu tenho que fazer algo aqui. Vai para onde? Não. Tá aparecendo não? Ver ao vivo. Daí essa coisa. Pronto. Nós estamos tentando achar um aqui, mas já nós vamos estar começando. Porque ficou na mesma página. Então nós vamos baixar um pouquinho, né, para a gente poder conversar. Pronto, conseguimos, acredito. Pronto. Então vamos lá, né? Obrigada, filho. Começamos aqui, né? Então nós vamos ter esse tempinho, vamos estar aqui louvando ao Senhor um pouquinho, estava nesse louvor. E também nós vamos ler um salmo para começar, para nós orarmos ao Senhor nessa noite. Eu espero que cada um, né, que se prontificou a estar aqui comigo, com o Senhor para ouvir essa palavra, esteja assim com o coração aquebrantado, que é o que a gente precisa para estar diante do Senhor, né? Com o nosso coração aquebrantado, para que Ele venha fazer o que é determinado para fazer. Amém? Então que cada um agora, não sei onde vocês estão, qual o local, mas que nesse momento você possa se colocar diante do Deus Pai, para que Ele fale no seu coração e prepare essa palavra, que é uma palavra assim que realmente traz muita paz no nosso coração. Amém? Nós vamos ler o Salmo 113. Só Deus é digno de todo louvor. Só Ele é digno de todo louvor, né? E o salmista começa com aleluia, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Então se você está aí, você também pode dizer, pode louvar, pode engrandecer o nome dele, porque Ele é o nosso Deus maravilhoso. Então ele diz, bendito seja o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra?
Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Oferece uma família estéril e dela faz uma feliz mãe de muitos filhos. Aleluia. Amém? Que louvor lindo. Só Deus é digno de todo louvor. Só Ele é digno de todo louvor. E hoje nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, tirar esse tempinho para a palavra. E essa palavra, ela traga no coração de cada um a convicção daquilo que Deus tem falado, as necessidades que nós precisamos, o consolo que nós precisamos, a força para caminhar, o nosso dia a dia, sabe? Nós temos que a quem clamar, nós temos a quem pedir, nós temos a quem olhar, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do alto. Então nós precisamos estar disponíveis para Ele falar conosco. O nosso coração, ele precisa estar preparado para a sua palavra. Às vezes a gente pensa que é algo da internet, que a gente tá sempre correndo e como vai ser, mas paramos um momentinho e é muito especial nós pararmos para ouvir a palavra do Senhor. Ela que nos traz consolo, ela que nos traz paz. Ele diz que esse Deus que nos inclina bondosamente para nós, ele contempla o que se passa nos céus e na terra, então ele contempla, e ele é digno, desse louvor, desse amor, que nossa gratidão a ele. Então, que você que está aí comigo nessa hora, que você venha nesse momento estar tendo um coração grato a Deus, amém? Nós vamos orar para que Deus coloque em nosso coração a certeza que Ele está operando. Nós vamos clamar ao Espírito Santo pela paz, pelo aquilo que nós precisamos, para que essa palavra flua, para que essa palavra caia como uma boa semente, num solo fértil, que é o solo do seu coração, amém? Senhor, nós oramos agora e declaramos que o Senhor é o único Deus da nossa vida. Nós louvamos, nós bendizemos o seu nome, nós te adoramos. Ó Deus, nós sabemos o quanto nós temos gratidão no nosso coração por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Que nossos olhos estejam abertos para ver as tuas maravilhas. Que o nosso coração seja sensível, Senhor, para olhar as tuas obras, aquilo que o Senhor tem feito em nós, Pai, aquilo que o Senhor tem feito através de nós também. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de te servir, de estar, Senhor, num lugar, Senhor, que nós podemos, Senhor, te adorar. Nós somos livres para isso, Pai, e nós queremos te louvar nesta noite, Pai. Queremos te dizer que tu és, Senhor, o Deus que tudo pode, e nós confiamos em ti, nós confiamos no teu eterno amor, nós confiamos, Senhor, na tua misericórdia sobre a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o teu bálsamo sobre aquelas pessoas que necessitam agora de cura, de um alimento, seja qual for a necessidade, de uma paz. Oh Deus, tu sabes, Senhor, tu conhece o coraçãozinho de cada um que está aqui, Senhor. E nós levantamos um clamor, Senhor, para que as pessoas, Pai, que estejam agora do teu Espírito, Pai, aquilo que elas não podem fazer, aquilo que elas não conseguem alcançar. Senhor, tu trabalha no coração de cada um. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse tempo, por esse mover do Espírito Santo na nossa vida, Pai, porque nós sabemos que temos um Deus poderoso em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. E aí, graça e paz, né? Estamos tentando olhar o quê? Tá. Ah, não, eu não estou mais acompanhando. Ela está falando para mim acompanhar aqui, mas eu não vou mais acompanhar, não, que eu me distraio. É porque ela tentou fazer algo aqui, mas eu acho que eu fico muito distraída, porque aí eu me perco quem está falando. Então eu prefiro, nem sei mais onde foi parar. Que ela pediu aqui, ela montou para mim, mas eu tirei. Então, pronto.
eu deixei sem, porque no final eu já não sei se eu olho para lá, se eu vou ficar aqui. Não, é muita bagunça. Quando a gente tiver mais habilidade, tem pessoas que sabem muito se mover nisso, eu não sei ainda não. Então nós vamos fazer aquilo que a gente alcança, aquilo que Deus deu para cada uma porção, né? Então vamos embora, vamos trabalhar com aquilo que nós temos, a ferramenta que nós ainda estamos aprendendo, aquilo que nós precisamos fazer. Queridos, hoje nós vamos falar de algo que Deus tinha colocado no meu coração, e às vezes a gente não sabe como, né, aquilo vai sendo trabalhado em nós. E esse tema que eu trouxe, que é o olhar de Jesus, é algo que eu li e que aquilo me tocou muito, porque às vezes a gente vai lendo as coisas e não percebe detalhes do que Deus está falando conosco, o carinho que Jesus tem pela nossa vida, o amor que Ele tem. Assim, nós não sabemos nem falar, talvez, nem expressar, porque é tão grande, é tão maravilhoso, que a gente às vezes até se surpreende com aquilo que Deus está falando conosco, né? E esse olhar de Jesus, ele é assim transbordante. Então nós vamos ver várias passagens que falam sobre o olhar de Jesus, e nós sabemos que através do nosso olhar nós podemos transmitir amor, compaixão, nós podemos transmitir raiva, nós podemos transmitir angústia, dor, seja o que for. O olhar, ele fala, né? Através do nosso olhar a gente está falando. Quando alguma coisa é boa, nosso olhar está animado, né? A gente olha, está alegre, está bem. Mas muitas vezes, quando a gente está com aquele olhar abatido, todo mundo sabe, você está triste, o que houve? Ou então, se a gente está bravo, seja o que for, o olhar diz tudo, né? Quem fica apaixonado tem aquele olhar apaixonado, e aí vai, né? Então, o olhar, ele diz muitas coisas. Ele vem, diz o ditado, que são os olhos são o espelho da alma. Então você às vezes fala com esse olhar, se está satisfeito, se não gostou, como é que está. Então nós precisamos perceber esse olhar de Jesus através da sua palavra, porque muitas vezes, querido, nós estamos esquecendo que Jesus, ele está o tempo todo, né, ministrando no nosso coração através do Espírito Santo, olhando para nós com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com aquele olhar que Ele tem, que é especial para todas as causas, né? Então está escrito que o Senhor não é um Senhor que nos com um olhar de acusação, mas é um Senhor, um Deus que tem prazer em nos olhar com bondade e misericórdia. Em 2 Crônicas 16:9 diz assim: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, 2 Crônica 16:9 diz que o Senhor, os olhos dele estão contemplando o tempo todo, estão contemplando o tempo todo, e ele se revela a nós, ele está olhando e ele se revela, porque ele busca corações cujos corações são totalmente dele. Então, aquele coração que se entrega ao Senhor, aquela paixão por Deus, aquela paixão que nós devemos manter no nosso coração, essa chama acesa, constante, o Senhor está contemplando, Ele está olhando, diz que ele olha, o olhar dele contempla toda a terra. Então, nós precisamos crer nessa palavra, né? Que o Senhor está olhando, Ele está contemplando, Ele está nos dizendo do seu amor, mas Ele procura corações que são deles. Então ele procura esse coração para manifestar, para ele o tempo todo estar nos conduzindo, né? E hoje nós queria que vocês abrissem, se vocês estiverem com a sua palavra, está lá em Lucas 22. Lucas 22. É um texto bem conhecido. Eu vou falar de Lucas 22, porque na verdade Marcos também tem, mas eu gostei de algumas aplicações na tradução que está aqui. Então,
Ali, nós vamos ler 2 versículos que está no 61 e no 62. Lucas 22, 61 e 62. Diz assim, 61. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. A minha versão diz bem assim. Em Marcos ele já não usa essa expressão. Mas em Lucas, ele diz que ele olhou diretamente. Dizem que Pedro contou muitas coisas para Lucas, né? Então, Lucas, quando ele escreve, ele põe muitos detalhes. E esse é um detalhe. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então, Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Ele se arrependeu, né? Realmente foi um genuíno arrependimento pela forma que Pedro ali, ele entendeu através do olhar. Ele diz, olhou diretamente nos olhos dele. Olhou diretamente nos olhos dele. Marcos também, 27, 31. Marcos 14, né? 27. Diz assim, aí ele está contando o que Pedro fala ali em Lucas, quando ele olhou nos olhos de Pedro. Então ele passou aquele olhar. Mas aqui ele vai nos contar em Marcos 14, 27. Jesus prediz a traição de Pedro. E essa é uma lição que nós tiramos daqui, muito linda, preciosa, e nós vamos ler um pouquinho que diz assim, então Jesus lhe advertiu, lhes advertiu, né, a todos, todos vós me abandonareis, todos vós vão me abandonar, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele estava falando, né, sobre o que iria acontecer e que já havia sido falado pelo profeta. Então ele diz assim, contudo, depois da minha ressurreição, partirei diante de vós, rumo a Galiléia. Eu achei isso tremendo, porque ele diz que eles vão abandonar. Mas ele diz assim, contudo, todavia, eu continuo amando vocês, eu sei que vocês vão ter medo, porque ele pede para eles orar, para eles estarem ali, né, se guardando, mas eles não estavam entendendo, mas ele já estava dizendo o que ia acontecer, e ele fala logo depois disso, contudo, todavia, eu os amo, mas eu vou depois da minha ressurreição, já disse que a ressurreição dele viria, né, ele ia ressuscitar, partirei diante de vós rumo a Galiléia. Aquele abandono não impediu Jesus de olhar para eles com amor. Não impediu. E Pedro, olha o que Pedro, aquele Pedro que a gente sabe, né? Que ele no ímpeto dele, aquele Pedro que tem aquele, né, impulso o tempo todo, ele exclamou, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Respondeu Jesus. Com toda certeza, te asseguro, Pedro, que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos. Então, o que nós percebemos aqui? Que se nós não nos alinharmos espiritualmente com o Espírito, né, não estivermos alinhados, porque Jesus ele estava falando de algo, mas eles não estavam entendendo, espiritualmente eles não estavam alcançando aquilo. Então Pedro ele faz com que ele se mostre que ele vai, sim, ele vai enfrentar, que ele não vai abandonar. E nós lemos o quê? Em Lucas 21, lá, né? Nós lemos Lucas
22:61, ele disse que Jesus olhou para Pedro, olhou para ele, e Pedro saiu ali chorando amargamente, arrependido, porque tudo que Jesus falou realmente foi o que aconteceu, né? E o que a gente lembra que é o processo que Jesus está fazendo na vida de Pedro, porque ele olhou para dizer para Pedro que ele entendia aquele momento. Não era um olhar de acusação, não era um olhar que estava tirando Pedro daquele estado só, não. Ele estava restaurando Pedro naquele primeiro momento. Aquele olhar vai fazer toda a diferença lá na frente, na vida de Pedro. Então, quando ele vem, o Senhor olha para nós, ele nos traz cura, ele nos traz a restauração. Por mais difícil que seja o momento. Olha, o Pedro, ele declara, ainda que todos te abandonem, olha a certeza que ele tinha, eu não vou te abandonar. Aí, Jesus, ele fala ainda que, e Jesus diz, asseguro que ainda hoje. Então tem o ainda que e tem o ainda hoje. Ainda que todos te abandonem, aí Jesus fala, e ainda hoje você vai me trair. Então, 2 vezes antes que o galo cante, você me negará. Por quê? Jesus, ele nos conhece. Ele conhece todo o nosso, ele conhece a nossa fragilidade. Mas ele vai ajeitando, ele vai nos permitindo consertos. Ele avisou, mas ele sabia que aquele momento era muito difícil. Mas ele tinha que ir em frente. E Pedro não estava entendendo, mas ele precisava preparar Pedro para aquilo. Então ele olhou nos olhos de Pedro e Pedro insistiu ainda, né? Mesmo que seja preciso que eu morra, eu nunca te negarei. E todos os outros fizeram a mesma coisa, mas todos eles abandonaram. Eles o abandonaram. Esse olhar de Jesus, ele está ali com aquela compaixão, com aquele amor genuíno pelas vidas, né? Pelo aquele momento que Jesus quer nos tratar. Um pouco antes, em Lucas 22, que eu estou ainda, a mulher que fala, a criada que fala com Pedro, que Pedro entra na casa do sumo sacerdote e ele vai olhando a distância o que estavam levando Jesus, né? Jesus ia ser condenado, crucificado. Ele está olhando a distância tudo aquilo e quando a criada, ela tem uma fogueira preparada ali, porque havia um pátio, né? Antes de chegar na casa, ela olhou também para Pedro. Ela olhou fixamente no seu rosto e o acusou. Então veja a diferença. O olhar de acusação, mas o olhar de amor de Jesus. O olhar que o mundo pode nos acusar, o inimigo pode nos acusar, as pessoas às vezes têm um olhar de condenação das nossas atitudes, mas ali ele começou a ter medo e ele negou. Mulher, eu não o conheço. E um pouco mais, outro afirmou para ele no 58, tu também é um deles. E Pedro disse, homem, eu não sou. E mais uma vez, os olhares ali em Pedro, aqueles olhares de condenação e também de reconhecer que ele tinha uma identidade em Cristo e ele estava assim, muito abalado naquele momento para querer que essa identidade realmente aparecesse. Porque ele teve todas as oportunidades para dizer que sim, que ele conhecia e que amava, mas ele retrocedeu. Mas o Senhor estava ali para olhar para ele e dizer, Pedro, eu continuo te amando. E olhou para ele. E Pedro então, olha por que o olhar dele era de amor. Jesus olhou e ele lembrou das palavras que ele disse a respeito do que ia estar acontecendo. E ele caiu em profundo pranto, de arrependimento. E ali ele se derramou e ele saiu daquele meio, né? Nós conhecemos a história, Pedro ali sai e ele vai
voltar para onde ele estava como um pescador. Volta para a praia para pescar e então ali ele sai de cena nesse momento, onde tudo está acontecendo, né? Outro olhar de Jesus é um olhar acolhedor e que a palavra nos revela que olhar acolhedor é esse. Como ele tem esse olhar acolhedor que nós podemos chamar assim, né? É aquele olhar que nos abraça, olhando para nós, nos coloca no colo. É aquele olhar que quer estar conosco e nos considera. É esse olhar acolhedor de Jesus. É esse olhar que ele quer que nós entendemos que ele tem. E muitas vezes a gente vai se distanciando. Sabia desse olhar? Nós vamos nos distanciando. É como se ele tivesse o tempo todo a obrigação apenas de nos ouvir, apenas de fazer a nossa vontade. Mas o Senhor, ele está nos dando relacionamento profundo com ele. O tempo todo na sua palavra. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo eu tenho para olhar para ele, olhar nos olhos, muito mais eu serei trabalhada. Muito mais vai restaurar aquilo que me feriram, aquilo que eu tenho, aquilo que eu não consigo. Porque ele nos trata com esse olhar de achegar, de estar junto. E qual é o texto? Marcos 3, do 31 a 35 diz: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e ficando do lado de fora mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí o Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Às vezes as pessoas falam, isso não foi uma maneira, uma malcriação, não, jamais. Ele só estava querendo nos dizer que a partir daquele momento, aquilo que ele estava fazendo era tão importante que era a família dele. Nós nos tornaríamos a família dele, como ele diz. Né? Ele é o nosso irmão mais velho, nós seremos parte dessa família. Então ele diz... né? Ele olhou, e nesse versículo ele diz que ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor. Novamente o olhar dele se cruza, o olhar dele é para todos, ele alcança muito mais, não, nada que ele estava negando a sua família, jamais, mas ele estava dizendo que ele veio cumprir um propósito muito maior do que aquele propósito que ele estava tirando ele ali. Olha, ele estava ocupado e ele não iria sair dali naquele momento para ir atender a sua mãe, os seus irmãos. Ele estava agregando toda aquela situação. É aquele olhar acolhedor, porque diz que ele olhou para o que estavam assentados ao seu redor. Esse é outro olhar de Jesus para com as pessoas que ele chama de família. Então, nós temos que entender que nós fazemos parte dessa família, meus irmãos e minha mãe. Então, ele começa a nos dar o entendimento de família, saber que nós fazemos parte dessa família, porque através da sua morte, através daquilo que ele nos entregou por nós, nós podemos hoje fazer parte dessa família de Deus. Nós podemos nos considerar. Então, quando Jesus ele fala ali, ele está falando e olhando com esse olhar acolhedor, o olhar que chama, né? Agora, o olhar também de Jesus é aquele olhar que corações com fé. Nós lemos lá no Salmo, né, que o Senhor contempla e procura corações que creem, corações que estão ali, né, fazendo parte do entendimento, crendo com fé em Deus, né? Esse olhar de Jesus, ele busca então esses corações. Esses corações ele busca o tempo todo. Vamos lá, Marcos 5, ele diz, Marcos 5. O que ele está falando conosco e nos chamando para participar desse tempo de estar entendendo como é que ele quer que a gente entenda qual é o olhar dele, né? Marcos 5, do 24 ao 34. Eu não vou ler todos, mas você pode ler, anotar. Todos sabem, né, essa passagem
daquela mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava enferma já há 12 anos. E tendo no 27 ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto. É muito interessante isso. Pois ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Então, ela tinha certeza, ela ouviu falar a respeito de Jesus, ela creu, ela acionou o botão fé dela, né? Aquele botão que dispara, ela acionou. E ela disse: eu vou encontrar com o Messias, eu vou encontrar com ele, eu sei que eu serei curada. Ela praticou a fé. E Jesus, claro que ele sabia, olha só, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, porque era muito difícil ela chegar até ali, também ela era considerada impura, então ela tremendo de medo, mas ela avançou. Mesmo naquela fé, naquele momento de fé, ela foi, ela não negou aquilo que ela estava sentindo e ela contou toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe, esse olhar que Jesus dá, que Jesus fala conosco, ele busca esse coração de fé. Esse é o olhar que nos livra de todo o sofrimento, que nos ajuda e que nos restaura. Esse é um olhar que Jesus quer que a gente sinta. Porque não importa, ele está falando o tamanho do seu sofrimento, o tamanho daquilo que você está sentindo, a sua dor eu conheço, porque ele conheceu, ele sabia da dor. Ele sabia que essa mulher, quem era a mulher que tocou ele, ele sabia quem era. Mas ele queria que ela soubesse que ele sabia. Era a diferença. Ele queria mostrar para todos que ela estava curada, que ela recebeu a bênção, pela fé dela, ela alcançou isso. E ele queria, porque ela ia sair dali, se nós lermos, ela no mesmo instante estancou a hemorragia, essa mulher sentiu o corpo dela, estava liberta de todo o sofrimento. Foi algo glorioso, ela sentiu. Né? Do seu interior fora liberado poder, Jesus ele viu, virando-se no meio da multidão, ele fala, quem me tocou? Ele sentiu que saiu o poder, ele fala, mas não é porque ele não sabia quem era, é porque ele queria que ela soubesse, sabe, às vezes acontecem coisas na nossa vida, às vezes as pessoas estão vivendo de uma maneira que Jesus está ali o tempo todo, ajudando, trazendo uma resposta, mandando ajuda, mandando socorro, olhando pela situação. E nós, né, muitas vezes, estamos andando desapercebido e nem temos isso de olhar, de parar e de entender o que Deus quer falar conosco. Como Jesus disse, olha, quem me tocou aqui? Mas era para mostrar para todas as pessoas que estavam ali. Primeiro houve um milagre, ela foi curada, ela estava livre de todo o seu sofrimento, como Jesus fala, né? Mas ao mesmo tempo, ele queria que ela soubesse que ele sabia. Isso é demais, porque já pensou, era tanta gente, ela ia embora e esse olhar não ia mais se cruzar. Porque ela ia tomar um outro rumo, ela ia viver uma outra vida, Jesus é para outro lugar, enfim, nós não sabemos, imaginamos, mas eles poderiam nunca mais ter cruzado esse olhar. E outra coisa que a gente pode pensar, olhando, né, como ele diz aqui no versículo, ele fala que a multidão, tendo ouvido falar de Jesus a respeito dele, passou pelo aglomerado de pessoas. Gente, aglomerado de pessoas. Aglomerado de pessoas significa muita gente. E não só existia ela de doente ali, né? Não só existia. Com certeza haviam mais enfermos. Havia pessoas precisando de cura, precisando de libertação, precisando de vários detalhes. Havia pessoas ali.
Era muita gente, não era só ela. Mas eles não tiveram a fé que ela teve. Não tiveram a fé que ela teve. E isso fez toda a diferença para que ela recebesse, para que o olhar dela cruzasse com o olhar de Jesus, porque Jesus deu essa oportunidade. Eu vou dizer, vem cá, quem é que me tocou? Você. Aí ele olhou nos olhos dela e ele disse o que ela precisava ouvir, né? Para que ela continuasse a caminhada dela e que ela pudesse falar desse amor de Jesus, desse grande milagre que aconteceu na vida dela, né? O olhar de Jesus, ele é cheio de compaixão. Ele é cheio de compaixão. Está lá em Marcos 3, do 1 ao 6. Marcos 3. Aqui Jesus falando está nos contando, né, que Jesus ele cura um homem, a minha versão diz da mão atrofiada, de uma das mãos atrofiadas. Ele encontrou ali aquele homem, né? Ele estava na sinagoga, encontrou aquele homem, e os fariseus estavam procurando algo para acusar Jesus, uma ocasião para acusá-lo, né? E então ele era observado o tempo todo, vários olhares em cima dele, o tempo todo ele era observado, estou no 2. Mas ele queria, né, falar daquilo que Deus o enviou. Então ele diz assim, observavam com toda atenção a fim de constatar se ele iria curar, porque era um sábado. Então eles estavam de olho em Jesus para ver se ele iria curá-lo e se ele iria fazer algo, né, para aquele homem ou para alguma outra pessoa. Então Jesus se levantou, convidou Jesus ao homem da mão atrofiada e disse, levanta-te e vem aqui para o meio. Ele expôs, realmente, aqui ele expôs aquele homem, a sua deficiência, aquilo que ele precisava, e muitas vezes Jesus precisa expor em nós, o nosso coração, expor como nós estamos, para ele nos curar. E nós muitas vezes queremos esconder de Jesus. Esse homem ele estava escondido, porque ele falou, levanta-te e vem aqui para o meio. Ele estava lá porque ele não queria, né, que ninguém visse muito, ele tinha essa deficiência, então com certeza ele estava num cantinho. Mas Jesus disse, vem aqui para o meio, vem aqui para o meio. E em seguida Jesus Jesus indaga deles, o que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Olha só, indignado é a palavra. Olhou para o que estavam ao seu redor. Então o olhar de Jesus também é um olhar de indignação nas situações. Se tem algo, porque eles eram religiosos, eles estavam ali naquele momento, naquele lugar que precisava ser feito cura. Ele pergunta, lhes é permitido fazer isso no sábado, o bem ou o mal? Então quer dizer, porque é sábado nós não vamos fazer o bem? Não vamos deixar que as pessoas tenham vida nesse momento porque é um sábado? Não. Ele diz que ele se indignou, e olha com o que ele se indignou, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, disse, estende a tua mão, porque eles não quiseram, eles se omitiram. Então, o Jesus, ele está nos tratando, ele quer nos tratar, e muitas vezes nós também estamos numa posição que nós não queremos que certos lugares Jesus mexa, que certos lugares, né, às vezes ele está falando, ele precisa olhar para a situação e está tratando as feridas, né, as feridas que nós temos dentro da nossa alma para sermos livres. Então ele diz, com profunda, ele se indignou com aquilo, com aquela situação, e ele disse para o homem, estende a tua mão, e ela estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Aí os fariseus iniciaram, né,
uma conspiração contra Jesus e travavam um meio de condená-lo à morte. Mas o olhar de Jesus, ele nos trata nessas situações que nós precisamos, né, sermos tratados, aquilo que nós precisamos estar sendo alinhado com a vontade do Pai. Porque qual é a vontade dele? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas ele vai precisar mexer muitas vezes em área, ele vai precisar tratar como ele tratou de Pedro. Ele disse, olhou e confrontou, mas ele não condenou. Ele simplesmente disse, filho, eu te perdoo, continua, vai em frente. Tanto que quando ele vai e ressuscita, ele vai na praia e ele manda os discípulos avisarem, olha, estarei em tal lugar. E a Pedro, ele diz, e a Pedro? Ele dá o nome para que Pedro tenha certeza da restauração, tenha certeza que aquilo que ele fez ele entendeu, compreendeu, para que ele não saísse do meio. E muitas vezes nós erramos, então nós não mais nos aproximamos de Jesus, nós não queremos mais porque nós estamos constrangidos com o nosso pecado, mas ele diz que ele nos perdoa. Então, se eu tenho esse coração, ele vai acalentar, ele vai nos tratar, ele vai nos expor, como ele também expôs aqui. Jesus ele veio para mudar tudo isso, né? Para dizer para nós o quanto é precioso estar alinhado e olhando nos olhos dele. Porque ali nós vamos encontrar todas as respostas, nós vamos ter certeza, nós vamos poder caminhar, nada tem que nos parar. Situações que estão difíceis, Jesus ele vai ali nessa situação, mas há necessidade que eu confie, que eu tenha fé, que eu olhe para ele, para aquilo que Deus tem falado comigo, para aquilo que Jesus quer nos mostrar através desse olhar, desse amor que ele tem, né, para conosco. Nós também, muitas vezes estamos ouvindo a palavra, mas não permitimos que Jesus olhe dentro dos nossos olhos. Não permitimos. Desviamos nosso olhar. Para quê? Para que ele não olhe além das aparências, né? Mas o Senhor nos conhece e é impossível, né, que isso fique oculto. Tá todo mundo acordado aí? Tá mandando coração aí? Cadê o som? Não, cadê? Tá todo mundo botando coraçãozinho já ou tá todo mundo dormindo aí? Tá vendo? Mande coração, porque aí eu sei que vocês estão bem acordadas. Tá frio, aí não sei quem tá com frio, quem não tá no calor, mas vamos acordar, vamos olhar nos olhos e dizer o quanto é bom, o quanto é precioso que nós olhemos nos olhos do nosso Jesus, olhemos para ele, nós acreditamos, né? Jesus, ele vem e faz a obra. Jesus, ele entra, mas ele tem que ter liberdade, ele tem que encontrar em nós a vontade, porque muitas vezes as situações apagam o brilho do nosso olhar. As situações, elas estão modificando aquilo que Jesus diz para nós não nos entristecermos, né? Além daquilo, claro, são ocasiões que é certo, temos também esses momentos, mas ele está dizendo que é para nós nos erguermos, continuarmos. Não é a aflição desse momento, não é o mundo que está passando tantas dificuldades. Ele também nunca nos enganou dizendo que seria fácil, nunca. Mas ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz para a gente continuar, para termos fé. A palavra diz em Hebreus 4, do 13 ao 16, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Jesus quer como ele fez.
Talvez a sua necessidade seja a restauração, seja o seu tempo com o Senhor, seja algo que você precise, seja uma cura, seja o que for. Olhe para Jesus, olhe para Ele, olhe nos olhos dele. Sabe, muitas vezes a gente se perde no nosso dia a dia, a gente começa somente a fazer orações como aqueles religiosos ali fizeram, né? Estavam julgando, olhares dele era de julgamento, eles não estavam realmente, e às vezes nós estamos só olhando para as nossas necessidades, nós estamos olhando como religiosos, apenas orando de forma por orar. Não, nós temos que parar, temos tempo para parar, olhar, deixar que Jesus venha com aquele olhar maravilhoso, aquele olhar que vem e inunda todo o nosso ser para trabalhar conosco. Então, queridos, que hoje você e eu possamos ficar com essa palavra de amor, porque Jesus é puro amor, Ele é puro amor, Ele é puro mansidão, Ele é aquele que nos restaura o tempo todo. E que você, nesse momento, você possa se lembrar, estar colocando tudo na mão dele, encarando-os, olhando para ele, dizendo que a sua necessidade, como essa, ela é importante, como é que você está vendo, e fale para ele, encontre esse olhar, cruze, como aquela mulher, ela teve coragem de se expor, aquele outro homem, mesmo não se expondo, Jesus o coloca ali no meio, e ele faz em todos eles a cura, a libertação, a restauração. Pedro se tornou o Pedro que nós conhecemos da palavra. Era para ele não estar mais no meio dos outros discípulos, mas ele foi chamado e ele tinha um momento que ele pôde entender que foi uma fragilidade dele, que ali ele foi um homem fraco, porque ele se achava, mas ele ali viu que sem Deus ele não era nada. Sem Deus nós não somos nada, nós não somos fortes, nós não somos nada. Só com Jesus, só com Deus nós podemos quebrar as cadeias, nós podemos vencer as dificuldades, nós podemos nos alimentar. Então que você tenha recebido essa palavra no seu coração, medite nela. Tem muitas outras que você pode olhar ao olhar de Jesus, mas que seja realmente uma restauração do primeiro amor. O primeiro amor. Eu acho que muitas vezes nós estamos precisando retornar ao primeiro amor. São dias muito preciosos e eu espero de coração, queridos, que você encontre, e eu também o tempo todo, né, o olhar de Jesus na minha vida, na sua vida. Porque Ele tem prazer. Onde a gente pensa, um pensamento, Jesus vem, é tão maravilhoso. E Ele nos prepara para aquilo. É incrível. Às vezes você está com uma necessidade, você entrega na mão do Senhor. E sabe o que o Senhor faz? Ele prepara. Quando chega, você fica até surpreso e fala assim, nossa, o Senhor preparou isso. O Senhor ajeitou tudo isso. Então, queridos, creia que o seu milagre está aí, no olhar de Jesus. Creia que Deus quer te abençoar mais e mais, que Ele quer restaurar a sua casa, a sua vida, a vida dos seus filhos. Ele tem prazer em estar te abençoando, mas Ele procura, como nós lemos aqui, um coração de fé, um coração que tenha fé nele, que creia. Amém? Amém. Olha, esse louvor é muito lindo. Nisso ele era palhar. Então, vocês fiquem aí com esse louvor um pouquinho, né? Que o Senhor abençoe cada um e renove as forças, amém? Senhor, nós queremos entregar esse momento a Ti, Senhor. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor se... Oh Deus, obrigado que o Senhor se revelou a nós, Pai. Quão lindo é, Senhor, o Teu nome. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Continua, Senhor, nos olhando. Continua cruzando o Seu olhar conosco, Pai. Nós estamos aqui, Senhor,
Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo. Abençoa cada um. Que nós sejamos fortalecidos pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Um beijo. Deus abençoe a todos. Viu?